Vivemos em uma era em que a curiosidade humana não conhece limites. Desde os tempos mais antigos, buscamos respostas para os maiores mistérios do universo. Criamos ferramentas, desenvolvemos ciência, dominamos tecnologias que nos tornaram os mestres do planeta. Mas será que todo conhecimento é realmente um presente? A história mostra que muitas descobertas que pareciam milagres se tornaram maldições. Elas mudaram o rumo da civilização, alteraram a forma como vivemos, pensamos e até como morremos. Hoje você vai conhecer 10 coisas que a humanidade não deveria ter descoberto, mas descobriu. Prepare-se para uma viagem pelas páginas mais sombrias da nossa história. E no final, você vai perceber: algumas portas, depois de abertas, jamais podem ser fechadas. Número 10. A energia nuclear. Tudo começou com uma fórmula simples, EMC2. Einstein revelou a relação entre massa e energia, mas a ciência deu um passo além. O resultado, a descoberta do poder nuclear. No início, parecia o ápice do progresso. Energia quase infinita, capaz de abastecer cidades inteiras. Mas junto com a promessa de luz, veio a sombra da destruição. Em 1945, 2 cidades japonesas foram riscadas do mapa em segundos, Hiroshima e Nagasaki. O mundo viu pela primeira vez o poder de uma arma capaz de aniquilar tudo em um piscar de olhos. O que começou como ciência se tornou o medo eterno de um apocalipse atômico. Até hoje, a humanidade vive sob a ameaça de milhares de ogivas nucleares espalhadas pelo planeta. A energia nuclear ilumina, mas também pode apagar a humanidade em questão de minutos. Número 9. A arma de fogo. Antes da pólvora, lutar exigia habilidade, coragem e proximidade. Espadas, arcos, lanças, todas exigiam treinamento. Mas com a invenção das armas de fogo, tudo mudou. De repente, qualquer pessoa podia matar à distância apenas puxando um gatilho. O que parecia uma revolução tecnológica transformou guerras em massacres. Reinos caíram, impérios mudaram, sociedades inteiras foram moldadas pelo barulho dos canhões e rifles. Hoje, existem mais de 1 bilhão de armas de fogo no mundo. Elas estão em exércitos, mas também nas ruas, nas mãos de criminosos e, infelizmente, muitas vezes, nas mãos de inocentes. A facilidade de tirar uma vida nunca esteve tão ao alcance da humanidade. Talvez esse fosse um poder que nunca deveria ter sido dado às nossas mãos. Número 8. O plástico. No século XX parecia a invenção perfeita. Barato, leve, resistente, útil para quase tudo. O plástico se espalhou pelo planeta em velocidade recorde, mas junto com a solução veio a maldição. O que ninguém pensou é que o plástico praticamente nunca desaparece. Ele não se decompõe, apenas se fragmenta em pedaços cada vez menores. Hoje, temos ilhas de lixo nos oceanos maiores que países inteiros. Animais marinhos sufocam em sacolas. Aves confundem plástico com comida e morrem lentamente. O mais assustador: microplásticos estão no sangue humano, no ar que respiramos e até na placenta de bebês antes de nascerem. Uma invenção que parecia prática se transformou em um inimigo silencioso, invisível e quase impossível de eliminar. Número 7. As redes sociais. No início, eram apenas sites para compartilhar fotos e conversar com amigos. Pareciam inofensivas, divertidas, um jeito de encurtar distâncias. Mas logo percebemos a verdade. As redes sociais não só nos conectam, elas nos controlam. Cada curtida, cada clique, cada segundo que você passa preso à tela é transformado em dinheiro para gigantes da tecnologia. O que parecia entretenimento virou vício. O que parecia liberdade virou manipulação. Hoje, as redes sociais moldam opiniões políticas, espalham notícias falsas em segundos e criam bolhas de ódio que dividem o mundo. A pergunta é: nós ainda controlamos as redes ou já somos controlados por elas? Número 6. A inteligência artificial.
Estamos vivendo essa descoberta agora mesmo. A inteligência artificial parecia um sonho futurista. Máquinas que ajudam médicos, carros que dirigem sozinhos, programas que criam músicas, filmes e até livros. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: até onde isso vai? Quando máquinas aprendem sozinhas, será que um dia elas vão decidir que não precisam mais de nós? O que hoje parece uma ferramenta pode amanhã se tornar uma ameaça. Trabalhos estão desaparecendo. Realidades falsas estão sendo criadas em segundos e a linha entre humano e máquina está cada vez mais borrada. Estamos dando vida a algo que talvez não possamos controlar. E a história já mostrou que quando criamos algo mais forte do que nós, geralmente não termina bem. Número 5. A manipulação genética. Desde que descobrimos o DNA, abrimos uma verdadeira caixa de Pandora. De repente, não apenas entendíamos a vida, podíamos modificá-la. Com tecnologias como o CRISPR, já é possível editar genes, criar organismos modificados, corrigir doenças antes mesmo do nascimento. Mas com esse poder vem um dilema. Até onde podemos ir? Hoje, já falamos em bebês geneticamente modificados, em designer babies, escolhidos como produtos. Se isso se tornar comum, quem garante que não criaremos uma nova forma de desigualdade? De um lado, os aperfeiçoados, do outro, os naturais. Brincar de ser Deus nunca foi tão fácil. Mas será que deveríamos ter descoberto como? Número 4. O dinheiro. Pode parecer estranho, mas pense comigo. Antes da invenção do dinheiro, as sociedades funcionavam com trocas diretas. Era simples, objetivo, humano. Mas quando criamos moedas, notas, cartões e agora criptomoedas, criamos também um dos maiores monstros invisíveis da humanidade. O dinheiro se tornou não apenas uma forma de troca, mas o padrão de valor da vida humana. Ele divide ricos e pobres, gera guerras, cria corrupção, transforma sonhos em números frios em uma tela de banco. Quantas vidas já foram destruídas pela busca incessante de algo que, no fundo, nem existe de verdade? Dinheiro é apenas um acordo, uma ilusão coletiva, mas é uma ilusão tão poderosa que controla o mundo inteiro. Número 3. A exploração do petróleo. No século XIX, o petróleo parecia ouro negro, barato, abundante, eficiente. Graças a ele, surgiram os carros, os aviões, a indústria moderna, a energia que moveu o século XX. Mas também foi ele quem nos trouxe ao colapso climático que enfrentamos hoje. A queima de combustíveis fósseis libera gases que aquecem o planeta, derretem geleiras, mudam o clima, destroem ecossistemas inteiros. O progresso que o petróleo nos deu agora cobra um preço muito alto. E o pior, ainda dependemos dele. Mesmo sabendo que estamos cavando a nossa própria sepultura, seguimos explorando, queimando, poluindo. Talvez o petróleo fosse uma riqueza que a humanidade nunca deveria ter tocado. Número 2. A bomba de hidrogênio. Se a bomba atômica já era aterrorizante, a de hidrogênio é o próximo nível do pesadelo. Enquanto a primeira destruiu cidades, a segunda pode destruir o planeta. É a arma mais poderosa já criada pelo ser humano, capaz de gerar explosões centenas de vezes mais fortes do que a de Hiroshima, capaz de varrer a vida da Terra em minutos. E o mais assustador, ela existe. Está estocada em arsenais militares, pronta para ser usada a qualquer momento. Nós criamos um poder maior do que os deuses da mitologia e confiamos esse poder às mãos falhas de seres humanos. Essa, sem dúvida, é uma das descobertas que nunca deveriam ter sido feitas. E antes do nosso primeiro lugar, se você está gostando dessa jornada sombria, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, o número 1, o próprio conhecimento. Pode soar filosófico, mas pense comigo.
O maior erro da humanidade talvez tenha sido descobrir demais. Nossa curiosidade nos trouxe até aqui, mas também abriu caminhos extremamente perigosos. Descobrimos como manipular átomos, como criar máquinas que pensam, como mudar a vida em seu código mais profundo. E cada passo adiante nos deixa mais perto do abismo. O problema não é a ciência em si, o problema é o ser humano. Porque em nossas mãos o conhecimento se transforma em poder e o poder quase sempre se transforma em destruição. Talvez o que a humanidade nunca deveria ter descoberto foi a própria ambição de descobrir tudo. Essas foram 10 coisas que a humanidade não deveria ter descoberto, mas descobriu. Todas elas mudaram o mundo. Algumas trouxeram progresso, outras tragédia. Mas todas carregam a mesma lição. Conhecimento sem sabedoria pode ser tão perigoso quanto a ignorância. A questão que fica é, agora que já abrimos todas essas portas, será que ainda existe volta? Ou estamos apenas caminhando para o inevitável, em direção a um futuro onde seremos vítimas das nossas próprias descobertas? Deixe sua opinião nos comentários. Qual dessas descobertas você acha que foi a pior para a humanidade? Obrigado por assistir e até a próxima.